Pare. Independentemente do que você esteja fazendo neste exato momento, pare. O que eu vou te dizer agora não é para todos aqueles que buscam apenas companhia ou entretenimento. Esta palavra é direcionada exclusivamente para você. Algo aconteceu na sua vida nas últimas semanas, um movimento invisível que ninguém ao seu redor parece ter notado. Você sentiu um distanciamento repentino, como se uma cortina tivesse sido abaixada entre você e o mundo que você conhecia. Eu vim aqui para te dizer que isso não é um acidente, nem uma perda, nem um castigo. Você foi afastado da multidão porque a sua colheita não pode ser colhida no mesmo solo onde você semeou as suas lutas do passado. Ao final desta nossa conversa, você vai entender exatamente por que as portas que você tentou abrir com tanto esforço permaneceram trancadas. Você vai reconhecer os 5 sinais claros que o céu tem colocado no seu caminho para confirmar que você está sendo preparado para algo maior. E mais do que isso, vou declarar sobre sua vida a razão profunda pela qual você foi retirado de cena. Fique comigo, pois o que está sendo revelado aqui é o mapa do território onde você vai caminhar pelos próximos 12 meses. Você tem sentido um cansaço que não é físico, um esgotamento que vem da alma, como se estivesse tentando carregar um peso que não lhe pertence mais. Você percebeu que as conversas que antes faziam sentido agora parecem vazias, como se falassem idiomas diferentes. Você tem acordado no meio da madrugada, muitas vezes por volta das 3 da manhã, com uma inquietação que não tem nome, como se houvesse uma tarefa esperando por você, mas você ainda não consegue ver o formato dela. Você sente que os seus amigos de longa data não conseguem mais compreender a sua nova perspectiva, e esse silêncio entre vocês tem sido ensurdecedor. Até mesmo o seu trabalho, que antes parecia a sua identidade, agora parece apenas um cenário de fundo, algo temporário que está prestes a ser substituído por algo que ressoa com a sua verdade. Não se assuste. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem desconfia do próprio chamado de Deus e ainda não tem confirmação. Você é um dos escolhidos? Vai te dar essa clareza. São 7 sinais da linguagem do chamado, marcas de Deus na história de todo escolhido, para reler sua história e reconhecer o propósito selado sobre você antes da fundação do mundo. Pare de chamar de coincidência o que é chamado. Pare de silenciar a inquietação sagrada. Pare de adiar a resposta que sente. Sua janela está se fechando. E um escolhido que não reconhece o chamado não anda no propósito. Mais de 10.000 pessoas já leram os 7 sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam algo que ninguém entendia. Viviam em dúvida silenciosa. E descobriram que era real. E tinha nome. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que a dúvida roube mais um ano do seu chamado. Com esse isolamento, o silêncio ao seu redor é o espaço necessário para a calibração da sua nova frequência. Seus dedos digitando esses 3 algarismos são a sua forma de dizer sim ao processo. É o menor dos acordos, mas é o mais real, pois firma a sua aceitação diante da mudança que já está em curso. Digite 888 e venha rapidamente de volta para mim. O diagnóstico da sua dor não é a falta de conexão com os outros, mas o seu esforço desnecessário em tentar manter pontes que já deveriam ter sido queimadas. Você passou anos operando a partir de um padrão de exaustão, acreditando que, para ser alguém, você precisava estar no meio da multidão, aplaudindo o que a multidão aplaude e correndo na mesma direção que eles. Mas o que você não percebeu é que você estava puxando cordas que não estavam mais presas a nada. Você aplicou a sua fome, a sua dedicação e a sua energia em rotas que não levavam ao destino para o qual você foi desenhado. Você sente que quanto mais se esforça, mais parece andar em círculos, mas a verdade é que o seu esforço não foi em vão.
Ele foi um treinamento de resistência para o peso da glória que você vai carregar. Deus não te afastou para te punir, mas para limpar a sua visão. Quando você está cercado pela multidão, você ouve as opiniões, os medos e as limitações de todos ao seu redor, e isso acaba se tornando a sua própria voz. O silêncio no qual você foi colocado agora é o único lugar onde você pode, finalmente, ouvir a sua própria essência. Você não precisa pertencer a nada que diminua a sua luz. E essa sensação de não se encaixar não é um defeito seu. É a prova de que você não foi feito para caber em formas que foram criadas para outros. Pare de tentar se ajustar a um mundo que foi desenhado para te manter pequeno. Você está sendo moldado para uma dimensão onde a sua obediência vale mais do que a sua performance e onde o seu posicionamento é mais importante do que a sua popularidade. O deserto que você atravessa não é um lugar de morte, mas um lugar de descompressão, onde tudo o que é pesado e desnecessário é deixado para trás, para que você possa, enfim, subir ao topo da montanha que foi reservada apenas para você. Imagine agora uma árvore ancestral em uma floresta densa e competitiva. Para que uma árvore dessa envergadura alcance o seu potencial máximo, ela não pode crescer rodeada de arbustos que roubam os seus nutrientes ou de outras árvores que projetam sombras sobre as suas folhas. O solo ao redor dela precisa ser limpo, exclusivo e preservado. É por isso que, por vezes, a vida ao seu redor parece ter sido cortada, como se uma foice tivesse passado por entre as suas conexões, deixando-o em um terreno que parece vazio, mas que, na verdade, é o espaço necessário para que as suas raízes busquem as fontes mais profundas de água, aquelas que ninguém mais alcança. A competição que você sentia antes era apenas um ruído que impedia o seu crescimento vertical. Agora que o solo foi limpo, você não precisa mais lutar por espaço. Você está sendo preparado para uma estrutura que suportará um peso de glória, que muitos veriam como impossível. As suas raízes estão descendo para camadas que nunca foram tocadas, onde a reserva de nutrientes é inesgotável e onde a sua estabilidade não dependerá mais do clima ou da opinião de quem passa pela superfície. Este distanciamento que você vive hoje não é de forma alguma um castigo. Pelo contrário, é a mais alta forma de preparação para uma colheita que você ainda não consegue visualizar com os seus olhos físicos, mas que o seu espírito já consegue sentir. Quando alguém é chamado para algo grandioso, o processo de separação é o primeiro passo da comissão. Você está sendo removido da vista da multidão para que o seu caráter seja forjado no segredo, longe das distrações que impedem que a sua essência se torne sólida. Muitos se perdem porque buscam a aprovação das pessoas antes de estarem firmados na sua própria identidade. Você está sendo preservado para que, quando a colheita chegar, você tenha raízes fortes o suficiente para sustentar o fruto que será entregue a você. O que você chama de solidão é, na verdade, o seu tempo de colheita interna, onde o invisível se torna real e onde a sua preparação se alinha com o tempo do propósito. Permita que esse reconhecimento sele o lugar onde essa verdade acabou de pousar. O ato de digitar essas 3 palavras transforma o que era apenas um pensamento em uma afirmação permanente no seu registro espiritual. Digite agora e depois volte imediatamente para mim. Respire fundo. Sinta como o peso dos ombros diminui quando você para de tentar explicar a sua ausência aos outros. Se este reconhecimento trouxe clareza ao seu espírito, se você sente que o que foi nomeado aqui é uma verdade que você já carregava no silêncio, deixe que o seu curtir seja o seu amém sem palavras. Não como uma métrica para o mundo, mas como um acordo silencioso entre você e o que foi revelado.
Esse gesto é a confirmação de que o que foi dito aqui encontrou o solo fértil do seu coração. Agora, precisamos compreender a camada mais profunda deste processo: o retorno à quietude. Durante anos, você foi ensinado a construir, a planejar, a forçar caminhos e a edificar torres que dependiam inteiramente da sua própria força. Você viveu na ilusão de que, se parasse, tudo colapsaria. Mas a revelação que chega a você hoje é de que a sua função não é construir a partir do esforço, mas receber a partir da obediência. O retorno à quietude é o abandono dessa necessidade de controle. É como se você estivesse tentando segurar o curso de um rio com as próprias mãos, quando, na verdade, o rio já possui um caminho traçado que levará você exatamente para onde precisa estar. Ao se aquietar, você permite que a estrutura da sua vida seja reorganizada não por mãos humanas, mas pela ordem natural do seu propósito. Você não precisa mais fabricar resultados. Você precisa apenas se posicionar no lugar que lhe foi reservado e permitir que o que é seu chegue até você, sem a necessidade de correr, sem a necessidade de se explicar, sem a necessidade de provar nada para ninguém. A sua paz é o sinal de que você começou a entender. Quando você deixa de construir, você começa a colher. A quietude não é inércia, é a forma mais elevada de confiança. É a entrega consciente de quem finalmente entendeu que não precisa mais carregar o fardo de ser o arquiteto do seu próprio destino. Deixe que o fluxo leve você. Deixe que a provisão encontre você. Deixe que o silêncio se torne a sua maior força. Você não está perdendo tempo, você está ganhando a eternidade. Toda vez que você tenta voltar aos velhos métodos de esforço, lembre-se da árvore que cresce no escuro da terra antes de ver a luz. O seu crescimento está acontecendo agora, no lugar onde ninguém vê, e é exatamente por isso que ele é inabalável. Confie no processo de revelação que está acontecendo dentro da sua alma. Você não precisa ver o fim da jornada para saber que está no caminho certo. O simples fato de estar aqui, ouvindo e reconhecendo, é a evidência de que a sua sintonia mudou. O que era barulho tornou-se música, e o que era confusão tornou-se um convite para o descanso. Mantenha essa postura. A quietude é a sua nova morada. Há alguém em sua vida que precisa ouvir essa mensagem exatamente agora. Alguém que você conhece bem. Alguém cujo rosto acaba de surgir em sua mente enquanto conversamos. Pense nessa pessoa. Ela é aquela que tem trabalhado muito mais do que todos ao seu redor, mas que ainda assim sente como se as portas estivessem sempre sendo fechadas à sua frente. É alguém que carrega um cansaço que não provém do corpo, mas da alma. Alguém que tem se mantido em um silêncio profundo porque sabe, lá no fundo, que as palavras comuns já não são capazes de descrever o que ela está atravessando. Ela é um arquétipo de coragem, alguém que mantém a postura firme mesmo quando ninguém mais consegue enxergar a razão de sua esperança. Envie esta mensagem para ela, a mesma providência que trouxe você até aqui, que permitiu que este reconhecimento acontecesse em seu coração, é a que deseja alcançar essa pessoa através de você. Seja o instrumento dessa entrega, pois há um propósito inegável na conexão que existe entre vocês. Antes de encerrarmos este momento de revelação, preciso que você firme um compromisso com a verdade que foi tocada aqui dentro. Não faça isso como um desejo ou uma esperança de algo que ainda virá. Faça como uma confirmação de algo que já se estabeleceu. O pacto que se formou entre o seu espírito e a clareza que recebemos ao longo desta conversa não é passageiro. É uma nova posição, uma nova frequência, onde a sua identidade deixa de ser moldada pelo que a multidão exige e passa a ser definida pelo propósito que Deus desenhou para você antes mesmo da fundação do mundo. Digite lentamente:
palavra por palavra, permitindo que seus dedos confirmem o que o seu espírito já aceitou. É o selo final da sua nova posição espiritual. O reconhecimento de que, embora o caminho tenha sido solitário, ele nunca foi desamparado. Você é comprometido com o chamado que arde em seu peito. Você é comissionado para carregar essa luz em um mundo que, muitas vezes, prefere o conforto da escuridão. Você é enviado para ser um marco de quietude no meio do caos, um exemplo vivo de que a obediência a um propósito superior sempre compensa qualquer renúncia. Algo aconteceu com você nesta manhã, algo que talvez você ainda não tenha palavras para descrever, mas que vibra em cada fibra do seu ser como uma nota que finalmente encontrou sua harmonia. Você sentiu um peso se dissipar, não porque os problemas sumiram, mas porque a sua relação com eles mudou. Você passou anos tentando convencer as pessoas ao seu redor de que o caminho que você trilhava não era apenas uma escolha, mas uma necessidade. Você se sentiu incompreendido, como alguém falando um idioma que ninguém mais naquela sala dominava. Mas hoje, eu venho aqui para confirmar o que o seu espírito já sussurrava. Você não estava sendo deixado para trás. Você estava sendo retirado da multidão. Por muito tempo, você mediu o seu sucesso pelo quanto conseguia se manter alinhado com as expectativas daqueles que caminhavam ao seu lado. Se eles corriam, você corria. Se eles paravam, você se sentia culpado por querer continuar. Esse esforço de se moldar, de se comprimir em espaços que não foram desenhados para a sua estatura espiritual, é o que tem gerado esse cansaço crônico, que nem mesmo o repouso consegue aliviar. Mas entenda, este deserto pelo qual você tem passado não é um lugar de punição, é um lugar de laboratório, é onde o seu caráter é destilado, onde as suas intenções são purificadas, onde você deixa de ser quem os outros esperam que você seja para se tornar quem você foi criado para ser. Ao longo desta conversa, você vai reconhecer os 5 sinais claros que têm se manifestado em sua rotina. Sinais de que a separação está completa. Você vai compreender o padrão único que bloqueava a sua visão e entender por que a porta que você tanto insistiu em abrir permaneceu trancada. E antes de terminarmos, uma declaração será feita sobre a sua vida. Uma palavra de autoridade que explica exatamente por que esta mensagem encontrou o seu caminho hoje, neste momento preciso da sua história. Você notou que, de repente, conversas que antes pareciam vibrantes, agora soam como um ruído distante? Você sentiu, em algum momento da última semana, uma vontade incontrolável de se calar, não por tristeza, mas porque as palavras dos outros perderam a capacidade de te nutrir? Você tem despertado em horas estranhas da noite com uma clareza mental que não pertence ao cansaço, mas sim a um chamado? Esses são os primeiros sintomas da sua nova frequência. O silêncio ao seu redor não é abandono. É a ausência de interferência para que a voz que realmente importa possa ser ouvida com nitidez. O ato de digitar esses 3 dígitos é a forma como o seu espírito registra o seu sim. É um pequeno acordo, mas carrega um peso eterno. O número 8, 88 representa o infinito, o fluxo que não tem fim, a marca de um ciclo que se fecha para que o verdadeiro propósito possa começar. Digite 888 e retorne imediatamente para mim. Agora que você selou esse reconhecimento, vamos descer um pouco mais fundo. O padrão que você tem repetido, esse ciclo de tentar se provar valioso para pessoas que não têm a capacidade de enxergar o seu horizonte, está chegando ao fim. Você operou durante anos sob a premissa de que precisava pertencer a algum grupo, a algum sistema, a alguma narrativa que não era a sua. Você estava puxando cordas que já não estavam mais presas a nada.
Você aplicou a sua fome, a sua dedicação e a sua lealdade a um solo que não tinha nutrientes para sustentar o que você carrega dentro de si. Pense em uma árvore de grande porte. Ela não se torna majestosa, tentando se adaptar ao ritmo dos arbustos ao seu redor. Ela não pede permissão aos campos vizinhos para estender suas raízes profundamente na terra. Para que a árvore possa atingir a altura que o seu DNA permite, ela precisa de um solo que seja apenas dela. Ela precisa de espaço. Se ela for plantada muito perto de outras competidoras, o seu crescimento será limitado, os seus galhos serão contorcidos e o seu potencial será sufocado. O afastamento que você sentiu não é uma falha no seu sistema de navegação. É o seu sistema recalculando a rota para um solo onde a sua semente pode, finalmente, ser a única a ditar o ritmo do crescimento. Você foi retirado da multidão para que as suas raízes pudessem atingir a profundidade necessária para sustentar a colheita que você ainda nem consegue enxergar. O que você chama de solidão, o céu chama de exclusividade. É ali, nesse lugar de aparente deserto, que a sua unção está sendo revelada. Deixe que esse reconhecimento se transforme em uma marca definitiva no seu registro. Apenas 3 palavras, um compromisso de presença. Digite, eu estou aqui, e venha logo de volta para mim. Não é um pedido de permissão, nem uma tentativa de entender intelectualmente o que está acontecendo. É uma declaração de prontidão. Quando você digita, você não está apenas deixando uma marca aqui. Você está declarando para o seu próprio espírito que o tempo de hesitação terminou. O seu like nesta conversa não é uma métrica, não é uma busca por aprovação. Deixe que ele seja o seu amém sem palavras, um gesto de concordância com o que foi revelado. É a sua forma de dizer que sim, o que foi nomeado aqui é a verdade que estava escondida sob a sua superfície, aguardando apenas o momento de vir à luz. O caminho daqui para frente não exige que você construa nada. Ele exige apenas que você receba. A ansiedade de ter que provar, de ter que manter aparências, de ter que sustentar conexões que drenam a sua energia, tudo isso fica para trás. Você está retornando à quietude. E nessa quietude, a revelação não precisa ser buscada, ela simplesmente acontece. Você nota que as coisas começam a se alinhar sem que você precise forçar o encaixe. Você entende que a pessoa que você era, aquela que precisava da validação constante da multidão, ficou para trás, exatamente onde deveria estar. Existe alguém em sua vida agora, um rosto que acabou de surgir na sua mente, que precisa desesperadamente ouvir exatamente o que você ouviu hoje. Talvez seja alguém que tem trabalhado incessantemente, sem nunca colher os frutos que merece. Alguém que carrega um silêncio pesado e que não consegue encontrar ninguém que entenda a sua dor. O seu papel agora é o de mensageiro. Envie esta transmissão para essa pessoa. Não como uma recomendação casual, mas como uma entrega designada. O que foi revelado a você, por nomeação, agora deve ser passado adiante, para que a mesma rede de despertar que te alcançou possa tocar a vida dela também. Você percebe que tudo o que aconteceu até aqui, toda essa preparação, todo esse isolamento que muitas vezes te fez questionar o seu próprio valor, foi o processo de lapidação de um diamante. Um diamante não é formado no meio da multidão, sob aplausos. Ele é formado sob pressão, no escuro, na solidão absoluta das profundezas, onde a única coisa que importa é a transformação da estrutura interna. Você é esse diamante. E o que você está experimentando agora é a vinda à tona, a exposição da sua verdadeira luz. Um brilho que não depende de holofotes externos, mas que emana do que foi forjado em você durante o período em que ninguém estava olhando. Esta é a sua hora de se posicionar.
A clareza que agora inunda a sua percepção não é um evento passageiro, é a sua nova paisagem. O medo de ficar só foi substituído pela paz de estar acompanhado pelo propósito que te escolheu antes mesmo de você nascer. Você não precisa mais pedir licença para existir. Você não precisa mais se justificar para aqueles que nunca entenderam a sua linguagem. A sua missão é clara, o seu caminho está traçado. E a unção que repousa sobre você é a evidência de que a separação cumpriu o seu papel. Não como uma expressão de orgulho, mas como uma constatação de identidade. O pacto que se estabeleceu entre o seu espírito e a clareza que recebemos ao longo desta conversa não é passageiro. Agora, enquanto o silêncio se instala e a verdade se assenta em sua alma, compreenda que este momento não é o fim de um processo, mas o nascimento de uma nova realidade. Você passou anos tentando decifrar o porquê de tantas portas se fecharem diante de você, tentando entender por que as conexões que pareciam sólidas simplesmente se desfizeram, e por que a sensação de não pertencer a lugar nenhum se tornou o seu estado constante. Tudo isso tinha um propósito silencioso. O Criador não estava te punindo ao te afastar da multidão. Ele estava te protegendo de influências que diluiriam a essência do que ele depositou em você. Não como um simples gesto de aprovação, mas como uma concordância profunda com a verdade que foi trazida à tona hoje. É o seu selo silencioso de que o que foi dito encontrou um lugar de descanso em seu espírito. Não precisamos de alarde, apenas dessa aceitação mútua entre o que foi entregue e o que foi recebido. Olhe ao redor da sua vida com esse novo olhar. Existe alguém que você conhece, alguém que tem carregado um peso invisível, trabalhando em silêncio, sentindo-se estranhamente deslocada e incompreendida pela multidão que a cerca. Aquela pessoa cujo rosto surgiu em sua mente enquanto conversávamos, precisa saber que não está errada em seu isolamento. Existe um propósito divino em sua solidão. Você é esse diamante. Esta é a sua hora de se posicionar. Antes de finalizarmos, digite "Eu sou o escolhido" nos comentários abaixo. Neste exato momento, em todos os cantos do mundo, existem outros sendo despertados da mesma forma, ouvindo a mesma chamada e sentindo essa mesma reorganização interior. Você não está sozinho nesta jornada de separação e preparação. Você faz parte de um movimento silencioso, uma rede invisível de almas que decidiram parar de tentar se encaixar onde não pertencem para finalmente ocupar o lugar onde foram destinadas a florescer. O silêncio que você sentiu não era o fim, era apenas o prefácio de algo muito maior. Está selado. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem desconfia do próprio chamado de Deus e ainda não tem confirmação. Você é um dos escolhidos? Vai te dar essa clareza. São 7 sinais da linguagem do chamado. Marcas de Deus na história de todo escolhido, para reler sua história e reconhecer o propósito selado sobre você antes da fundação do mundo. Pare de chamar de coincidência o que é chamado. Pare de silenciar a inquietação sagrada. Pare de adiar a resposta que sente. Sua janela está se fechando. E um escolhido que não reconhece o chamado não anda no propósito. Mais de 10.000 pessoas já leram os 7 sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam algo que ninguém entendia. Viviam em dúvida silenciosa. E descobriram que era real. E tinha nome. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que a dúvida roube mais um ano do seu chamado.